Agora eu vou estar passando para vocês como a gente vai fazer os canudos que vão ser utilizados aqui na nossa cadeira. Primeiramente um jornal, eu uso um jornal de tamanho pequeno, um jornal simples. Esse jornal a gente vai partir ele no meio, vai dobrar ele ao meio. E rasgar, não precisa ser uniforme, não precisa de ficar certinho as pontinhas, e vai abrir ele. Eu utilizo aqui para enrolar ele um raio de bicicleta. Eu fui na oficina, pedi uns raios lá que eles não estivessem utilizando, e aí eu utilizo um raio de bicicleta. Você pode estar usando qualquer outro tipo de ferro, qualquer tipo de arame que seja mais rígido, né? Que dê para você enrolar isso aqui e não amasse, como o arame recusado, por exemplo. Aí você vai pegar o jornal, seja de qualquer que seja o lado, coloca ele no jornal, o arame, e enrola ele completamente. É interessante observar que se eu colocar ele muito de lado, vai ficar menor e não vai ficar tão bom quanto a gente necessita. Quanto mais em pé eu conseguir colocar ele dando uma pequena curva, melhor o efeito desse jornal e maior ele vai ficar no final. Eu simplesmente enrolo esse jornal. Enrolo ele todo. Na ponta dou uns pinguinhos aqui com a cola. Dou umas gotinhas de cola. Não precisa ser muito. E finalizo ele. Tá, tiro o arame daqui e está feito o nosso canudo. E a largura, a espessura dele vai ser definida pelo tamanho do arame que você utilizar. Esse aqui, por exemplo, ficou bem mais largo, bem mais grosso, porque eu utilizei para fazer ele a caneta como meu guia. Eu enrolei ele utilizando a caneta. Nesse outro que é menor, eu utilizei o arame. E aí você vai fazer do tamanho que você quiser, no modelo que você quiser. Mas para a cadeira eu prefiro fazer eles todos do mais fino, porque então ele vai ficar mais grosso por dentro e vai ficar mais forte, porque ele vai ser feito o assento e o encosto, para que não rasgue. Então se eu fizer ele assim mais grosso, ele vai ficar fino e pode acontecer dele rasgar, e é o que a gente não quer. Eu só estou mostrando outras formas que você pode estar utilizando para fazer em outros artesanatos. Então essa é a forma de se fazer. Se o jornal for maior, você vai fazer o mesmo procedimento. Você vai tirar as tiras do jornal, seja partindo do jornal ao meio ou em 3, no formato de jornal maior. E aí vai fazer a tira. Ela vai ficar maior no tamanho, mas a espessura dela vai ficar padrão de acordo com o arame que você usar. Bom, esse aqui é o início da cadeira. A gente começa ela aqui só enrolando a fita, vai enrolando. Quando chega aqui na parte da frente da cadeira, você passa a fita, dá uma volta aqui por baixo, saindo aqui na frente. Na segunda volta ela desce, e aí ela vem pro lado de trás, desce aqui atrás. Então ela deu a volta e desceu aqui, e aí lá embaixo eu faço a mesma coisa, dou outra volta e subo pro lado de cá, e aí a outra volta sobe. Então eu venho aqui, dou uma volta sem descer e outra volta eu desço, na outra volta dou mais 2 voltas e subo, automático. Aqui na parte de cima, para a gente trançar, eu faço as tiras, vou passando, emendando e fazendo a tira. Quando chegar numa quantidade par, tem sempre que ser o número par, para quando formos trançar, na hora da volta dar a trança perfeita. E aí você vem, uma sobe, uma desce, uma sobe, uma desce, e assim vai fazendo a trança daqui até o final, para dar o assento da cadeira. Aqui na parte da frente, depois nós vamos vir com a fita também entrando aqui por trás, uma sobe, uma desce, uma sobe, uma desce, costurando até o final.
Ok? Outro detalhe bem importante na hora de fazer essa malha da parte de cima da cadeira, que vai ser trançada, é a forma que eu prendo ela aqui atrás. Ela vem, o fio vem, passa por trás dessa peça que está descendo aqui, desse fio que está descendo, que é esse aqui. Eu venho, passo ele aqui por trás, subo novamente para dar continuidade à peça. Quando chega aqui do outro lado, eu passo cola aqui na ponta do fio para dar continuidade e faço a emenda colocando outro fio aqui enganchado nessa ponta. Então eu passo aqui e dou continuidade. Sempre que eu for fazer a emenda, eu vou fazer dessa forma. E assim vai ficando a parte do assento da cadeira. Primeiramente eu venho passando as fitas, passo ela aqui por trás, subo novamente e volto. Depois eu vou com a fita na direção contrária, costurando aqui um por cima, um por baixo. Quando eu chego aqui na ponta, eu emendo outro jornal aqui na ponta, passo por baixo dessa fita aqui e volto costurando novamente em direção contrária. E aí vai ficar assim, um por cima, um por baixo, um por cima, um por baixo, um por cima, um por baixo, fazendo essa costura que a gente já conhece até o final da cadeira para fazer toda a parte do assento. Para a gente finalizar a cadeira como a gente está planejando aqui. Isso aqui é as costas da cadeira. Para fazer ela, a gente passa duas fitas subindo. Ela passa aqui pela parte de dentro da cadeira. Você prende ela aqui por dentro, sobe uma, passa ela aqui, dá uma volta, duas e desce ela novamente. Para que a gente vá costurando entre ela para fazer as costas da cadeira. Aqui nessa parte de cima, como não tem como trançar, a gente enrola, segue enrolando para fazer esse acabamento aqui e fechar a parte de cima da cadeira. Depois continua trançando, descendo. Aí aqui, às vezes é necessário dar uma volta sem costurar, sem trançar, só para poder ajustar para a fita sair reta, sair mais reta possível. Porque às vezes sem essa volta fica ruim. E aí você vai trançando, passa por dentro, costura, como costurar normalmente, né? Sempre ajustando aqui, ó, para ficar justinho, bonitinho. Aqui, novamente, volto trançando do mesmo jeito. E assim vai fazendo a trança. Terminou, dá um pinguinho de cola aqui. Pega uma outra fita, de preferência pelo lado menor, encaixa aqui dentro. E aí dá continuidade. E esse é o resultado da nossa cadeira depois de pronta. Ela fica desse jeito. Ela sem envernizar, né? Toda feita com jornal, o assento completo feito de jornal, o acabamento lateral, todos no jornal. E assim ela fica envernizada. Aquele verniz normal, você compra em qualquer material de construção. E aí você enverniza a peça e ela fica com esse ar mais rústico, mais bonito. Esse é o resultado de todo o nosso trabalho.